Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pão de Verdade, tudo bem com vocês? Hoje estamos num cenário diferente aqui, vou ver se eu começo a colocar mais vídeos aqui, mas está difícil, estou trabalhando muito, mas hoje eu vim falar uma coisa muito legal para vocês. Os principais erros na hora de fazer pão. São 11 erros que eu coloquei aqui, detalhei para vocês, mas antes de eu falar, eu já quero pedir que vocês deixem um like aqui no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhe essa informação que é muito importante para quem gosta de fazer pão. Vamos lá? Vamos direto ao assunto. Erro número 1, pressa. Quem faz pão não pode ter pressa. A gente tem que respeitar o tempo da massa, o tempo de fermentação, o tempo do glúten. Então assim, se você quiser fazer um pão apressadamente, você vai ter um pão ruim, um pão que não vai desenvolver bem e um pão que vai fazer provavelmente mal à saúde. Então, um dos principais erros na hora de fazer pão é a pressa. O meu objetivo aqui é falar para vocês que não se deve ter pressa na hora de fazer pão. Pelo contrário, a gente tem que ter paciência e respeitar o tempo das coisas. Esse é um dos erros dos pães industrializados, que eles são feitos em escala, são feitos rapidamente, com uma quantidade de fermento absurda, com ingredientes aí que aceleram o processo. Então, os pães são feitos rapidamente. E por isso que eu não recomendo fazer um pão com pressa, tá bom? Próximo item. Erro no mise en place. Eu sempre discuto isso, eu sempre falo no meu curso que a gente tem que colocar todos os ingredientes à vista e todos os utensílios na mão para a gente não errar na hora de fazer pão. Imagina você falar assim, hoje eu vou fazer um pão X. Aí você vai lá, pega todos os ingredientes bonitinho, começa a fazer, na hora que você vê e fala, nossa, não tenho fermento. Não tenho esse ingrediente, não tenho aquele. O mise en place é muito importante para você não começar errado, você começar certinho, tendo tudo à mão, você não vai errar na hora de fazer pão, tá bom? Mise en place significa tudo no lugar, tá bom? Vamos para o próximo item. Número 3, não pesar os ingredientes. Pois é, gente, a gente tem que ter uma balança, a gente tem que pesar, separar as quantidades direitinho para poder fazer pães legais, com o resultado esperado e fazer sempre com o mesmo padrão. Porque pensa bem, se você usar xícara, colher, no dia que você acordou de mau humor, vai colocar uma colher de sal desse tamanho, o pão vai ficar salgado. Ou você vai pegar uma farinha que está mais úmida ou mais seca, dependendo do dia, né? Dependendo da umidade. Se você não pesar a farinha, se você não pesar todos os ingredientes, vai dar errado a sua receita, tá bom? Então assim, um dos principais erros é não pesar os ingredientes, beleza? Vamos para o próximo item. Número 4, temperatura dos ingredientes. Muita gente ouve falar assim de você usar água morna, usar água quente, usar água gelada, usar isso ou aquilo. A temperatura dos ingredientes é muito importante na hora de se fazer um pão. Porque se você colocar água quente no fermento, você vai matar o fermento. Se você colocar água gelada no fermento, você pode retardar o crescimento da massa, apesar de que ele é adequado para certos processos, mas assim, no geral, a gente tem que usar os ingredientes em temperatura ambiente. Quando você erra a temperatura dos ingredientes, coloca tudo diferente, pode talhar uma coisa aqui, outra ali, dependendo da gordura que você utilizar, se você usar leite. Então isso é muito importante, verificar a temperatura. Então se você tem dúvida, vai fazer um pão, um pouquinho antes, você vai lá e tira tudo da geladeira, se você tiver, claro, guardado na geladeira, e deixa tudo em temperatura ambiente, tá bom? Vamos para o próximo item. Item número 5, a qualidade dos ingredientes. Isso é uma parte muito importante, porque o que acontece? Por exemplo, você vai abrir um ovo e o ovo está estragado, então você pega uma farinha vencida, uma farinha com, sei lá, com insetos, com bicho, com caruncho, ou algum ingrediente que esteja fora da validade, enfim. Preste atenção na qualidade dos ingredientes e principalmente na hora de você separar se eles estão no prazo de validade certinho, se está tudo bonitinho, porque ninguém quer comer uma coisa estragada, não é verdade? Então, uma dica que eu deixo aqui, toda vez que você for quebrar um ovo, você usa um pires, um pratinho, um copo, um bolzinho e abre ele, cheira para ver se ele está bom. Se ele tiver muito líquido, ele está estragado. Às vezes, se ele tiver com cheiro ruim, você também não usa, tá bom? Então, assim, use sempre ingredientes dentro do prazo de validade e sempre em bom estado de conservação, tá bom? Pelo amor de Deus. Vamos para o próximo item. Desequilíbrio da receita. Item número 6, muito importante.
Eu sempre falo, a gente tem que testar as farinhas, a gente tem que ver qual que é o ponto de hidratação, a gente tem que ver qual que é a porcentagem máxima que a gente pode usar de gordura, de açúcar, de sal. Imagina você comer um pão super salgado ou de repente esquecer o sal da receita. Esse item está ligado lá no mise en place. Então assim, para você ter um pão perfeito, você tem que ter uma receita equilibrada. Então isso é uma coisa que eu vou passando ao longo do tempo nas receitas, mas o equilíbrio ele tem que ser muito bem estabelecido. E o principal erro geralmente é na água. E a gente já vai falar mais para frente agora da água, tá bom? Vamos para o próximo item. Item número 7, o ponto da receita. Preste muita atenção nesse, é um dos mais importantes. O ponto da receita é dado com a água, nunca com a farinha. Preste atenção na hora que você for fazer um pão. Se você pegar uma receita, sei lá, copiar uma receita de alguém que fala misture todos os líquidos e vá acrescentando a farinha, essa receita já está furada. Porque a gente tem que separar todos os ingredientes, pesar bonitinho, colocar. Aí você separa a quantidade pedida na receita e vai colocando a água aos poucos. O ponto é dado sempre com ela, tá bom? Porque o que acontece? Se você colocar toda a água e você colocar, de repente, a sua receita vai lá 1 kg de farinha. Aí você colocou 1 litro de água, pelo amor de Deus. Você vai ter que colocar 2 kg, 3 kg de farinha na receita e você perdeu o seu pão, porque aí você tem que pensar no sal, pensar no equilíbrio, e aí a receita foi pro beleléu. Então, muito importante, pese tudo bonitinho, pese a água e vá colocando a água aos poucos até o ponto máximo que a sua receita aguenta, tá bom? Esses são os itens mais importantes. Vamos para o próximo. Erro número 8. Agora a gente vai falar dos erros mais técnicos. Erro de sova. A farinha de trigo, para fazer pão, para dar pão certinho, ela tem que ser sovada num tempo mínimo. Ou seja, os ingredientes têm que ser agregados e o trigo tem que desenvolver o glúten. Se você apenas misturar os ingredientes e não sovar com o método adequado à receita, você não vai ter um pão desenvolvido, vai ficar uma receita toda cheia de grumos. Então assim, a sova é um dos principais movimentos que você tem que fazer na sua receita, tá bom? Você tem que misturar, separar ingredientes, ter o ponto certinho, e a sova é muito importante. Uma sova industrial é feita com batedeira industrial. Se você não tem uma batedeira na sua casa, você faz com a mão. Eu explico todas as técnicas nos meus vídeos, não tem erro. Mas a sova é uma coisa muito importante nessas etapas. Vamos para o próximo item. Item número 9. Erro da modelagem ou boleamento do pão. Uma coisa que eu sempre ensino é você respeitar o tempo da massa, mas principalmente quando você faz um pão, por exemplo, um pão grande, você tem que bolear a massa, ou seja, você tem que formatar ela num modo de cúpula, assim, uma ogiva, porque essa parte de cima, essa película que ela vai formar, vai ser a crosta do seu pão. Então, se você não modelar a sua massa direitinho nessa hora, você não vai ter um resultado perfeito no pão, seu pão vai ficar todo quebradiço, todo horroroso, e esteticamente não fica bonito. Pode até dar pão tal, mas assim, na hora de comer a gente também come com os olhos e é muito importante modelar certinho. Outra coisa, por exemplo, é fazer a modelagem errada e colocar de qualquer jeito numa forma de pão de forma, por exemplo, ou enrolar um pão de qualquer jeito. O pão não vai crescer legal, vai dar resultados horrorosos, e eu aconselho você seguir passo a passo certinho as modelagens e os boleamentos do pão. Vamos para o próximo item. Agora o item número 10, o forno. O forno é aquele bicho que você tem na sua casa que só você conhece. Cada um tem o seu, cada um sabe como ele funciona. Se você não sabe como ele funciona, é bom você aprender. O que acontece? O forno tem várias gradações de temperatura, né, e várias alturas nas grelhas. Então você tem que saber aonde a temperatura é adequada para o seu forno, para assar pão, qual a temperatura adequada para assar de acordo com a receita, se ele está chegando na temperatura, se não está, e principalmente o tempo de forno. Muita gente coloca, por exemplo, você colocar uma receita de pão, um pão assim grande, dentro do forno, o forno estiver muito quente, ele vai crescer rápido, vai queimar por fora, assim, vai tostar por fora e vai ficar cru por dentro. Um exemplo de um pão super macio, um pão de forma, por exemplo. Então, a gente tem que saber que os pães mais macios têm que ser assados numa temperatura menor, os pães super hidratados têm que ser numa temperatura maior, porém tem que sempre respeitar o tempo de forno. Esse é muito importante e é um dos itens técnicos que a gente sempre tem que ter em mente.
E o forno da gente nunca atinge a temperatura que está marcando. Só um forno industrial que vai dar certinho a temperatura, então a gente tem que conhecer o nosso forno, tá bom? Vamos para o último item agora, e esse é o final mesmo e eu já acabo com esse vídeo. Item número 11, não respeitar o descanso do pão depois de assar. O que acontece? Quando a gente faz pão, principalmente quando a gente é marinheiro de primeira viagem, a gente faz o pão sai quentinho, aquele cheiro. Qual é a primeira coisa que você pensa? Vou cortar o pão. O que eu falo para vocês? Não faça isso. O pão tem que ser comido pelo menos morno, mas morno para frio. Quando você assa um pão, você pode ver que ele evapora, ele solta os gases do assamento, né, que são os gases da fermentação, e alguns desses gases podem ser tóxicos para a gente, mas não vai te intoxicar hoje, amanhã, isso é ao longo do tempo. Então assim, tem um ditado italiano que fala, se você quiser matar alguém, dê pão quente para ele, né, pão saído do forno. Então não façam isso, tá bom? E outro erro na hora do descanso, de esperar o pão, é deixar ele descansando dentro da forma ou em algum lugar impróprio. Você tem que ter uma gradinha que deixe passar o ar por baixo dele também, desenformar o pão para ele não suar, porque aí você não vai perder a validade do pão. Então assim, não comer pão quente saindo do forno e segundo, tirar ele e colocar numa gradinha para descansar. Depois que o pão estiver frio, você pode esquentar ele de novo, aí não vai ter problema nenhum. Pode comer seu pão quente esquentado depois, tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que comente, compartilhe, se inscrevam no canal e eu agradeço a todos pelas longas visualizações aí que eu estou tendo, das milhares de visualizações, e agradeço a todos pelas milhares de visualizações que eu estou tendo nos meus vídeos. Espero que continuem curtindo o canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado!